Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Que bom, né? Que bom que vocês estão bem. E nós estamos começando mais um dia de aula, né? E na aula de hoje nós vamos estudar Roma, a monarquia, república e império, né? Roma, monarquia, república e império. A aula específica de hoje, né, é sobre a República Romana. Então, nós vamos identificar a criação dos cargos públicos no funcionamento político da Roma República, né? Apontar a organização política da República Romana, privilegiando o grupo social dos patrícios, reconhecer o descontentamento dos plebeus com privilégios patrícios no poder. Ok? Esse é o nosso objetivo da nossa aula de hoje. Vocês estão acompanhando e vendo aí algumas palavras que não é do cotidiano, às vezes, de vocês, né? Então, nós vamos falar para vocês sobre o privilégio, né, dos patrícios. Quem são os patrícios? Ou quem eram os patrícios dentro da República Romana? Mesmo a palavra república, às vezes, para vocês, não pode ser uma palavra que vocês a utilizem constantemente, né? E também aqui, ó, nós vamos falar sobre plebeus. Quem era a plebe romana? Bom, recapitulando, na quarta-feira passada, no dia 14, nós estudamos a Roma Antiga. Na aula passada, né? Nós estudamos a Roma Antiga. Então, nós falamos sobre a sociedade romana, na monarquia, o poder monárquico romano, a queda de Tarquínio, que foi o último rei de Roma. O último rei de Roma se chamava Tarquínio. Falamos sobre a queda de Tarquínio na última aula. Nesta aula, então, como eu já passei para vocês dentro dos nossos objetivos, como é uma aula longa, nós vamos falar sobre a Roma, a República, primeira parte, porque esse assunto nós estaremos dando sequência na próxima aula. Amanhã nós daremos sequência nesse assunto, porque é uma aula longa, a República Romana. Então, para hoje, nós vamos estudar e focar no Senado Patrício, nos cargos públicos da República, no Fórum Romano e também no descontentamento dos plebeus. Uma imagem que eu gosto muito de compartilhar e de mostrar é essa aqui. Ó. Você sabe, pode me dizer do que se trata essa imagem aqui? Do que se trata essa imagem aqui? O que é essa imagem aqui? O que você está vendo aqui? Uma rua? Você está vendo aqui uma rua, é isso? E que rua é essa? Quando que ela foi feita? Ela foi construída quando? Há 4 anos? Há 5 anos atrás? Há 10 anos atrás? Quando é que foi feita essa rua? Então, nós estamos falando e mostrando para você, nessa imagem aqui, a Via Ápia. Tá? Olha aqui para você ver, ó. Olha para esse mapa aqui, observa bem aqui, tá? Observa bem aqui esse mapa, ó. Ó, acompanha comigo esse traçado aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó, nesse mapa, tá? Olha para você ver, ó, acompanha comigo esse traçado, tá vendo? Ó, Roma, aqui está Roma, que é o nosso tema, né? Que é o nosso assunto. Aqui está Roma, acompanha comigo esse traçado, olha para por onde vai passando, né? Esse traçado, ó. Vai vendo. Nápoles, ó, Uria, Tarento, tá? Vai acompanhando comigo o traçado. Acompanhou? Do que se trata isso? O que é? Ó, o que é? Do que se trata? Estou falando para você da Via Ápia.
Nunca ouviu falar na Via Ápia? Via Ápia, nunca ouviu falar? A Via Ápia é uma das principais estradas da Roma antiga. Recebeu esse nome em memória do político romano Ápio, Ápio Cláudio Cego, que iniciou sua construção. Agora, pasmem você e o aluno do MIT do sexto ano e vocês que me acompanham pela internet nessa teleaula do Google Meet. A construção, eu volto a mostrar de novo aqui para você, tá? A construção dessa estrada, ó, a construção dessa estrada foi em 312 antes do nascimento de Cristo. Pasmem vocês, 312 antes do nascimento de Cristo, durante o período da República Romana. Inicialmente, a estrada ia de Roma a Capua, numa distância de 300 quilômetros. Então, eu vou refrescar a memória de vocês. Moramos em Cambará. Para nós irmos daqui a Londrina, são 150 quilômetros. Ok? Essa estrada, vou mostrar de novo. Essa estrada aqui no início, a Via Ápia, essa estrada, ela tinha uma distância de 300 quilômetros no início, ou seja, duas vezes Cambará-Londrina, quase chegando em Curitiba, Cambará-Curitiba, quase chegando, faltando pouco para Curitiba, no início dessa estrada, para vocês terem uma ideia, 300 quilômetros. Mas, com o tempo e a continuidade da construção da estrada pelos romanos, ela passou de 600 quilômetros. Então, 600 quilômetros, eu posso afirmar para vocês categoricamente que é o mesmo que você sair de Cambará, aqui no norte do Paraná, e você se dirigir para Pato Branco, 600 quilômetros. Cambará, Pato Branco. Pato Branco fica próximo à cidade de Palmas, próximo a Francisco Beltrão, para vocês terem uma ideia, próximo a Marmeleiro, para frente de Coronel Vivida, para vocês terem uma ideia da distância que eu estou falando. Essa estrada aqui, pessoal, ó, essa estrada aqui, a Via Ápia, olha pelo mapa, tá? No início, ela tinha 300 quilômetros, com o tempo ela passou de 600 quilômetros. De Cambará a São Paulo, 450 quilômetros, ou seja, uma estrada que vai além de São Paulo, de Cambará a São Paulo, uma estrada que vai além de Cambará a Curitiba, uma estrada que vai com toda certeza de Cambará a Pato Branco, para vocês terem uma ideia, Cambará, Francisco Beltrão, Marmeleiro, para vocês terem uma noção do que eu estou dizendo, tamanho dessa estrada construída pelos romanos. Quando que ela foi feita? O início da construção foi em 312, antes do nascimento de Cristo. Quantos anos já se passaram depois do nascimento de Cristo? Como é que nós contamos o tempo? O cristão, aquele que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado na terra para salvar a humanidade, aquele que acredita que Jesus é o seu Messias, ele conta o tempo a partir do nascimento de Cristo. Lembra que eu já expliquei isso para vocês? Então, nós estamos no ano de 220. Desculpa, nós não estamos no ano de 220. Nós estamos no ano de 2020. Por que nós estamos no ano de 2020? Porque já se passaram 2020 anos do nascimento de Cristo. Nosso calendário é o calendário gregoriano. Contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo. Então, se essa estrada começou há 312 anos antes de Cristo, com mais 2020 anos, quantos anos tem? Quantos anos? Há quantos anos existem essa estrada? Há quantos anos existe essa estrada que recebe o nome de Via Ápia? Façam as contas. 2020 mais 312. Façam as contas para você ver há quantos anos a Via Ápia existe. Olha aqui, ó.
tá? Há quantos anos a Via Ápia existe? 312 com mais 2020, né? Então, por aí você faz as contas para você ver há quanto tempo essa estrada ela existe. 2020 mais 312, essa estrada, portanto, ela existe há 2.332 anos. 2.332 anos. Aqui, ó. Aí, onde eu quero chegar com o tempo de existência da Via Ápia? Quando vocês vão com os pais de vocês, algum parente, algum amigo, Cambará Jacarezinho, Cambará Santo Antônio, Cambará Andirá, Bandeirantes, ou mesmo quando vocês vê através da televisão a situação das estradas dentro do nosso país. Essa estrada mesmo entre Cambará e Jacarezinho, ela é reformada pelo menos umas 2 vezes por ano e ela está sempre em estado deplorável. Entenderam o que eu estou dizendo, não? Com toda a tecnologia, com toda a engenharia que nós temos hoje, com toda a tecnologia que nós temos hoje, as estradas que temos no nosso país, a sua grande maioria, se encontram em estado lamentável. Vamos falar aqui da nossa região, né? Vamos falar de Cambará, Jacarezinho, que eles vivem arrumando e estragando, arrumando e estragando. Essa Via Ápia aqui, ó, com 2.332 anos de construção. Olha o tamanho, pessoal. Tá? Ela chegou a ter 600 quilômetros de extensão. E ela existe ainda, ó, estou mostrando aqui para vocês uma estrada romana de Setúbal. Setúbal fica em Portugal, tá? Setúbal fica em Portugal, no século I antes de Cristo. Ó. Olha a situação dela ainda hoje. As estradas romanas foram muito importantes para o funcionamento da Roma antiga. Não por acaso expressões como quem tem boca vai a Roma e todos os caminhos levam a Roma surgiram como referência das ótimas estradas romanas e também das suas ligações que eram planejadas. Olha aqui. Trecho da Via Ápia. Lembram, gente? Via Ápia, mais de 600 quilômetros de extensão, 2.332 anos da sua construção em perfeito estado. E quando eu falei para vocês, né? E dando um exemplo aqui bem prático que vocês conhecem, Cambará, Jacarezinho, constantemente em manutenção, com toda a tecnologia que temos, com toda a engenharia que temos, e as nossas estradas em estado deplorável. E essa aqui, ó, com 2.332 anos. Desde o transporte do comércio, a locomoção dos soldados do exército romano para proteger as fronteiras, o deslocamento de funcionários do governo na cobrança de impostos e também para o funcionamento das leis. As estradas romanas eram usadas para tudo, né? Elas eram usadas para tudo, tá? Então fica aí para vocês pensarem, né? Para vocês refletirem, como eu sempre digo, né? Abrir a mente para o novo, para novos conhecimentos. Fica aí até uma sugestão de pesquisa, né? Sobre as nossas estradas no Brasil e as estradas construídas durante o Império Romano, com mais de 2.300 anos de existência. E o Senado? Senado patrício. Estou mostrando para vocês aqui uma pintura representando a Cúria Hostília, que foi o primeiro Senado da Roma República. A foto é de Cesare Macari, de 1889, nessa pintura aqui, ó. Cesare Macari, meu xará, né? Cesare, 1889, a Cúria Hostília. Com a proclamação da República, os patrícios passaram a controlar o poder, reservando para si os mais altos cargos do governo. Então, a República Romana passou a ser governada por magistrados, pelo Senado e também pelas assembleias, tá? Entenderam?
Volto a dizer também aqui de novo para você, realçando bem, ó. Com a proclamação da República, os patrícios passaram a controlar o poder. Tá? Como assim, professor, proclamação da República? Vamos dar um exemplo aqui para vocês do nosso país, do Brasil. Nós éramos governados até 1889, né? Nós éramos governados por Dom Pedro II, o Brasil era império. 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro proclama república no Brasil, mesmo a população brasileira, mesmo o povo brasileiro não tendo o menor conhecimento disso, ele proclama república. Então nós deixamos de ser monarquia e passamos a ser república. O mesmo caso do que eu estou dizendo com relação a Roma, tá? E quem eram esses patrícios? Eu estou falando para vocês aqui dos patrícios, não estou? Com a proclamação da República, os patrícios passaram a controlar o poder. E quem eram esses patrícios? Eram quem? Eram cidadãos que constituíam a aristocracia da Roma antiga. Era uma espécie de nobreza hereditária, né? Hereditária, vocês se lembram bem, é quando o poder vai passando de pai para filho, tá? Então, os patrícios eram clãs de povos latinos que organizavam-se sob o modelo de paterfamílias, ou seja, chefe de família patriarcal, patriarcal de pai, ok? Daí vem a denominação de patrício. Sendo assim, os patrícios, por tradição, eram os grandes proprietários de terras da Roma antiga. Possuíam, portanto, poder político e econômico. Entenderam agora? Quem eram os patrícios? Nobres, grandes proprietários de terras, que tinham o poder o quê? Que tinham o controle político e econômico. Eles passaram a governar, então, a Roma. E os magistrados? Os principais magistrados. Quem eram os magistrados? Eram os cônsules. Haviam, gente, dois tipos de cônsules. Um deles comandava o exército e o outro presidia o senado e administrava a cidade. Tá? Então, tínhamos dois tipos de cônsules. Um que comandava o exército e o outro presidia o senado e administrava a cidade. Pretores, quem eram os pretores? Os pretores eram os responsáveis pela aplicação da justiça. Tá? Pretores, aqueles que aplicavam a justiça. Dentro dos magistrados, tínhamos também os questores. Quem eram os questores? Cuidavam da arrecadação dos impostos e das despesas públicas. E os edis, pessoal? Os edis, vocês sabem quem são, mas vocês provavelmente nunca ouviram falar nessa palavra. Quem são os edis? Eram os responsáveis pelo policiamento, pelo abastecimento, pela conservação das ruas e pela organização dos espetáculos públicos. Hoje nós chamamos de edis os legisladores municipais, os nobres edis, os vereadores, inclusive esse ano vai ter eleição, né? Esse ano nós teremos eleição para prefeito e também para vereadores. Esse ano vocês estarão elegendo novos edis, ou não, né? Ou de repente deixando os mesmos aí. Aí vai a critério de cada um, né? Cada um faz aquilo que acha que está bom. Então, os edis hoje são os nobres vereadores, aqueles que ocupam a Câmara Municipal, aqueles que trabalham fazendo a legislação de um município, os nobres edis. Naquela época, quem eram os edis? Eram os responsáveis pelo policiamento, abastecimento, conservação das ruas e organização de espetáculos públicos. Censores. Estou mostrando para vocês aqui um busto de Cícero, que atuou como questor e cônsul em 63 a.C. Esse busto de Cícero está no Museu do Capitolinos, em Roma. Censores. Quem eram os censores?
faziam a contagem da população, o censo. Sabe o censo que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que o IBGE faz a cada 10 anos? Então, a palavra censo vem de censores, é uma palavra que vem de censores que já era usada na Roma Antiga, né? Eles faziam a contagem da população, classificando as pessoas de acordo com suas posses. Ok? Ditador. Quem era o ditador? O ditador governava Roma com plenos poderes por um período de 6 meses. Em caso de grave ameaça à República, guerra, por exemplo, tá? Então, vou repetir para você. Ditador. Para Roma antiga, o ditador é aquele que governava Roma com plenos poderes, mas por um período de 6 meses. Veja bem, ele não era vitalício e nem era uma ditadura hereditária como acontece em Roma. Fidel Castro, década de 50, Raul Castro, anos 2000, né? Entenderam? Então, em Roma, o ditador, ele tinha plenos poderes para governar Roma, mas era por um período de 6 meses, tá? Fórum Romano. Observem essa imagem aqui, pessoal. Ó, observem essa imagem, tá? Nessa imagem, nós estamos vendo que as ruínas do Fórum Romano na Itália. Olha que coisa maravilhosa. Eu, como historiador, e aqui no fundo o Coliseu, né? Bem aqui no fundo, ó. Eu, como historiador, é um sonho poder fazer uma viagem dessa, né? Quem sabe um dia. As principais decisões e atividades políticas e públicas de Roma ocorriam onde? Ocorriam no Fórum Romano. Uma praça pública, pessoal. Ó, uma praça pública. Era o principal local em que a vida pública acontecia na cidade. Vocês conhecem o fórum aqui da cidade de Cambará, não? Esse é o Fórum Romano. Ele era em praça pública, né? Nós temos hoje aqui em Cambará o nosso fórum, que não fica em praça pública. Nenhum fórum mais é em praça pública, né? Olha aqui a foto, ruínas do Fórum Romano na Itália, tá? Senado. Senado era formado por 300 membros, olha a palavra, vitalícios, ou seja, vida toda. O Senado era formado por 300 membros vitalícios, todos patrícios, ou seja, todos da nobreza romana, grandes proprietários de terra, né? Suas principais funções eram o quê? Controlar o tesouro público e propor guerra ou paz. Da República Romana, somente os patrícios podiam ocupar altos cargos no governo, isto é, os cargos de magistrado e também de senador. Por isso, é considerado por alguns historiadores o principal órgão da República Romana. As assembleias. As assembleias eram duas no início da Roma República. Nós tínhamos a Assembleia das Tribos, que era a reunião dos cidadãos conforme o local de residência ou a origem. Olha só, eram eleitos questores e os edis. Lembra que eu falei para vocês dos edis? Assembleia Centuriata era a reunião dos cidadãos em centúrias. O que eram as centúrias, pessoal? Unidades do exército romano segundo o grau de riqueza. Votava as declarações de guerra, os acordos de paz e elegia quem? Os cônsules. Mulheres, plebeus e escravos eram excluídos da política. Não podiam participar de nenhuma dessas assembleias. Eu volto a repetir para você de novo. Mulheres, plebeus e escravos eram excluídos da política. O descontentamento dos plebeus. Os plebeus eram a maioria em Roma. Como cidadãos, eles pagavam impostos e serviam ao exército. Apesar disso, não podiam exercer nenhum cargo importante no governo romano. O plebeu não tinha cargo importante no governo romano. O casamento entre plebeu e patrício também era proibido. Além disso, ao serem convocados para ir à guerra, os plebeus eram forçados a deixar suas pequenas propriedades. E o que acontecia? Com isso, eles se endividavam. E aí, quando eles não conseguiam pagar as suas dívidas, eles perdiam as suas terras, né? Eles perdiam as suas terras
ficavam sem suas terras, né? E o que acontecia? Eram escravizados, né? Então, pessoal, nós tínhamos os plebeus, tá? Quem eram os plebeus? Conta para mim. Os plebeus, ou a plebe, nós falamos dos patrícios, né? Que era a classe econômica rica. E os plebeus? Quem era a plebe? A plebe, como eles eram conhecidos, constituía a camada da população que não tinha ascendência patrícia. A maioria dos plebeus eram pequenos proprietários de terras, artesãos e comerciantes, tá? Então, eu vou repetir para você. Tá? Os plebeus eram pequenos proprietários de terras, tá? Em geral, eram os indivíduos que não pertenciam à nobreza, ok? Eram pequenos proprietários de terra, era uma classe trabalhadora de pouca influência política, muito pouca influência política, era uma vida de muito trabalho, de sacrifício, tá? Viviam totalmente diferente dos patrícios, né? Os patrícios eram os descendentes dos fundadores lendários de Roma, né? E os plebeus eram descendentes da população imigrante de outras regiões da Península Itálica. Por isso, eles não tinham direitos políticos. Ok? Então, os plebeus não eram influentes o suficiente para que os imperadores procurassem agradá-los por meio do suborno, que era conhecido como política do pão e do circo. Então, os plebeus eram pequenos proprietários de terra, pequenos comerciantes, eram pequenos artesãos. Esses eram plebeus, descendentes de população imigrantes de outras regiões da Península Itálica. Por isso, eles não tinham o direito a participar da vida pública na Itália. Tá? Pequenos proprietários de terra, artesãos, comerciantes, esses eram os plebeus. E os plebeus estavam o quê, pessoal? Eles estavam descontentes. Por que eles estavam descontentes? Porque eles eram a maioria em Roma, pagavam impostos, trabalhavam muito, serviam ao exército, mas não exerciam nenhum cargo importante no governo romano. Ok? Tá? Tem algumas músicas que falam sobre essa questão da plebe, dos plebeus. Eu quero ver se eu encontro aqui. Quero ver se eu encontro para mostrar. Alguma música que fala sobre isso, né? Tem uma banda da década de 80 chamada Plebe Hood. Não sei se vocês já ouviram, eu acredito que não, que vocês não devam ter ouvido Plebe Hood ainda nenhuma vez, né? Eu acredito que vocês não tenham ouvido Plebe Hood nenhuma vez, mas Plebe Hood, uma banda de rock brasileira, e tem uma música da Plebe Hood que chama Até Quando Esperar. E essa canção aqui, pessoal, Até Quando Esperar, ela fala justamente sobre a plebe, né? Até quando esperar?
Mas isso não é desculpa pela má distribuição. Pesquisa por aí onde é que está, cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? E cadê a esmola que nos damos sem perceber? E a riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí, né? Onde é que está? Cadê a sua fração? E até quando esperar? Até quando esperar? Essa é a pergunta, né? Web Hood, para essa manhã, 7h58, para essa manhã de terça-feira, Web Hood é uma boa, né? Acho que vocês nunca ouviram lá, Web Hood. Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? Até quando esperar? Até quando esperar? Fica aí uma dica para vocês pesquisarem, né? Web Hood. Mais um pedacinho, mais um pedacinho. Vigiar teu carro, te pedir trocados, engraxar seus sapatos. Posso vigiar teu carro, te pedir trocados, engraxar teus sapatos. Nascemos já com uma versão, mas isso não é desculpa pela má distribuição. Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua ação? Onde é que está? Cadê sua atração? Até quando esperar, aplaviar, ajoelhar, esperando a ajuda do divino Deus? Quando esperar, aplaviar, ajoelhar, esperando a ajuda do divino Deus? Web Hood. Caramba, eu me empolgo, né? Web Hood. Entenderam agora? Plebeus? Web Hood. Essa letra, pessoal, até quando esperar, da banda Web Hood, ela diz que não é nossa culpa, nascemos já com uma bênção. Mas isso não é desculpa pela má distribuição.
Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê a sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê a sua fração? Até quando esperar? E cadê a esmola que nós damos? Sem perceber que aquele abençoado poderia ter sido você, com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê a sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê a sua fração? Até quando esperar a plebe ajoelhar, esperando a ajuda de Deus? Até quando esperar a plebe ajoelhar, esperando a ajuda de Deus? Aí eu pergunto, posso vigiar o teu carro? Posso te pedir uns trocados? Engraxar os seus sapatos, quem sabe? Eu posso vigiar o seu carro e te pedir trocados, engraxar seus sapatos? Não é nossa culpa, eu sei. Nascemos já com uma bênção, mas isso não é desculpa pela má distribuição. Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê a sua fração? Até quando esperar a plebe ajoelhar, esperando a ajuda do divino Deus. Então, essa música que eu acabei de mostrar para vocês agora, que eu acabei de trabalhar ela com vocês agora, no mais total improviso, fala sobre essa questão da plebe. E era justamente por isso que os plebeus na Roma antiga estavam descontentes, porque eram a maioria em Roma. Olha para vocês verem, né? E a plebe continua sendo maioria ainda hoje, principalmente no Brasil, né? Como cidadãos, pagavam impostos, serviam ao exército, mas eles não eram tratados como iguais aos patrícios. O casamento entre um plebeu e um patrício era proibido. Quando eram convocados para a guerra, tinham que deixar as suas pequenas propriedades, se endividavam, e aí, quando não pagavam suas dívidas, perdiam a terra, e o que acontecia? Eram escravizados. Ok? Nesta aula aprendemos sobre o Senado Patrício, cargos públicos da República, o Fórum Romano e também o descontentamento dos plebeus e ainda, de quebra, ouvimos plebe e rude. Até quando esperar? Até quando esperar? Tudo isso que eu trago para vocês, tudo isso que eu falei com vocês, pesquisem, analisem, se aprofundem no conhecimento. Vai que de repente você gostou da plebe rude, né, e se interessou, pesquisa aí no YouTube, nas redes sociais sobre plebe rude. A música Até Quando Esperar, que diz, né, na letra, que não é nossa culpa, né? Mas até quando esperar a plebe ajoelhar, esperando a ajuda do divino Deus? Cadê a sua fração com tanta riqueza por aí? Analisem, analisem essa letra, façam uma análise de tudo o que nós estudamos hoje sobre essa questão da República Romana. Lembra que eu falei para vocês sobre as estradas romanas, né? A Via Ápia, só para vocês recordarem rapidinho aqui, ó. A Via Ápia com mais de 600 quilômetros, estradas que existem até hoje, 2.332 anos depois, como vocês estão vendo nas imagens. Certo, pessoal? Eu espero de coração mesmo que vocês tenham aprendido alguma coisa na aula de hoje. O nosso objetivo é que ele tenha sido alcançado durante a aula de hoje, ok? Então, olha, um forte abraço para você, tudo de bom para você. Obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado pela aula e até a próxima.